Fala pessoal, aqui é seu canal Além de Investimento. Vamos apresentar para vocês o resultado da Magazine Luiza do segundo trimestre de 2020. Ela teve um prejuízo de 64 milhões. Mas acompanhe o vídeo para você entender. Já se inscreve, deixa seu like e vamos para o resultado. Apesar desse lucro líquido de menos 64 milhões, a companhia ela teve um aumento incrível nas suas vendas online. Então as vendas totais dela aumentaram 49% no segundo trimestre de 2020. O e-commerce cresceu 182%, atingindo 6,7 bilhões de reais e 78% das vendas totais. O marketplace cresceu 214%, representando 27% do e-commerce total. A geração de caixa operacional foi de 2,2 bilhões nesse segundo trimestre e a posição de caixa líquido da empresa é 5,8 bilhões em junho de 2020. São ótimos valores para a empresa. Vamos aqui a alguns comentários da diretoria da companhia. Crescimento maior do que na pré-pandemia. Então, no segundo trimestre, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce tradicional 1P e o marketplace 3P, cresceram 49,1% para 8,6 bilhões de reais. Em junho de 2020, já com 64% das lojas abertas, o crescimento total das vendas foi 85%. Então eles disseram que o e-commerce ele cresceu aproximadamente o triplo do mercado passado. O e-commerce da companhia ele avançou expressivo 181,9% e o tradicional 1P, as vendas evoluíram 171,5%. O marketplace foi um que contribuiu com essas vendas adicionais de 1,8 bilhão, crescendo 214,2%. E o aplicativo está com 30 milhões de usuários ativos mensais. A diretoria informa que o EBITDA e o lucro líquido eles evoluíram significativamente ao longo do trimestre. A margem EBITDA ajustada passou de 8,8% para 2,6% nesse trimestre de 2020. E o resultado líquido ele passou de um lucro de 85,2 milhões para um prejuízo de 62,2 milhões nesse segundo trimestre. Na posição de caixa líquido e sólida estrutura de capital, nos últimos 12 meses a posição de caixa líquido ajustado aumentou 5 bilhões, passando de 0,8 bilhão em junho de 2019 para 5,8 bilhões em junho de 2020. A companhia encerrou o segundo trimestre com uma posição total de caixa de 7,5 bilhões de reais, sendo que de aplicações financeiras são 3 bilhões e recebíveis de cartão de crédito disponíveis de 4,5 bilhões. Apesar de todo esse resultado, que foi por conta da pandemia, que já era esperado, que a maioria das empresas no Brasil e no mundo é esperado que o resultado não fosse bom, a Magazine ela teve uma excelente venda de e-commerce e uma ótima geração de caixa. A mensagem da diretoria é que eles tiveram uma primeira taça. Nesse trimestre, eles se tornaram os maiores varejistas em vendas do setor de bens duráveis. O Magalu atingiu 8,6 bilhões de reais em vendas totais. É um crescimento de 49% se comparar com o mesmo período de 2019. A segunda taça, o Magalu conquistou o primeiro lugar no e-commerce formal brasileiro, sem abrir mão da estratégia empresarial, que exige que qualquer parceiro siga a legislação à risca e emita a nota fiscal. Então, eles estão dizendo aqui que eles fazem todos os critérios necessários para realizar suas vendas, sem nenhuma burlagem de legislação. E o crescimento foi de 182%, é o maior da história da empresa. E o terceiro troféu é a Netshoes, que ela se tornou-se nesse período a maior vendedora de artigos esportivos do Brasil, mesmo sem a operação física. Ok, vamos agora aos números. Então vocês podem ver aqui, o crescimento de vendas nas lojas físicas, em abril ele veio ali de menos 84%, foi recuperando em maio, menos 53%, e agora em junho, com uma parte das lojas abertas, a gente vai mostrar isso à frente, eles chegaram a ficar com menos 6% nas vendas, ou seja, se abrir todas as lojas, seguindo essa tendência, esse percentual das lojas físicas, o percentual seria positivo. Agora a venda do e-commerce foi o que mais cresceu, só em abril ela subiu 138%, maio 203% e junho 206%. O crescimento de vendas totais, ela teve uma forte aceleração, em abril foi 7%, em maio 46% e em junho 85%. Com isso, a gente consegue ver, que além de só entender números do balanço, a gente precisa saber o que a companhia faz e o quanto que os seus locais de venda, seja físico ou e-commerce, eles geram de venda mesmo para a empresa. Então a gente pode ver que a parte e-commerce ela foi muito exponencial e a parte de loja física, elas vieram gradualmente. Então em junho, que já tinha uma maior parte, eles quase conseguiram atingir ali o zero. Então as vendas totais aqui, nesses 3 meses desse segundo trimestre, nós podemos ver aqui, em abril ela foi 1,8 bilhões, é um crescimento de 7%, em maio foi 3 bilhões e em junho foi 3,6
bilhões. O trimestre, então, ficou em 8,5 bilhões de vendas totais. É possível ver, então, que o prejuízo líquido em abril ele foi maior, 148 milhões. Em maio, já com a abertura de algumas lojas físicas, ele foi de menos 9 milhões. E já em junho, teve aí um lucro de 93 milhões. O resultado do trimestre é menos 64 milhões. Então, vocês podem ver que mais um mês aqui era praticamente quase certo que seria um resultado positivo. A margem líquida do trimestre ficou em menos 1,2 milhões de reais. E o surpreendente aqui é que entre abril e junho, a companhia gerou um caixa operacional de 2,2 bilhões de reais. Esse foi o maior registrado já em um trimestre, assim a diretoria colocou no resultado. Os artigos esportivos e de moda sob a responsabilidade da Netshoes foram outro destaque. Eles informaram aqui que entre abril e junho, juntamente com a Época Cosméticos, que cresceu 167%, apresentou um lucro e superou 1 milhão de clientes ativos. Então o Marketplace ele foi a grande estrela desse período, pela inclusão de mais de 6 mil sellers. E o Magalu Play ele superou a marca de 1 milhão de contas abertas no prazo de poucas semanas. Então eles estão com um bom otimismo e compromisso renovado. As vendas totais cresceram 82%, o e-commerce avançou 162% e as lojas físicas tiveram um crescimento de 10%, mesmo com uma boa parte das lojas ainda reabrindo. Então, ou seja, eles conseguiram ainda fazer um crescimento em relação ao ano anterior, de 2019. Para fechar a parte da diretoria aqui, eles assumiram o compromisso público de não demitir nenhum dos funcionários. O Magalu fechou um acordo para que a partir do final deste ano, 214 lojas passem a operar exclusivamente com energia solar. No início de 2021, outras 300 lojas instaladas em mais de 10 estados brasileiros também adotarão o mesmo sistema. Mais uma vez, eles agradecem aos clientes, colaboradores, sellers, parceiros, fornecedores, todo o apoio e a confiança recebida nesse período. Assinatura da diretoria, foi retirado todo esse conteúdo lá do material de resultados e agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os números. Bom, as vendas totais, elas ficaram em 8,5 bilhões de reais, comparado com 5,7 no segundo trimestre de 2019. A receita bruta ficou em 6,8 bilhões, comparado com 5,1 de 2019, é um crescimento de 31%. E a receita líquida, 5,5 bilhões, comparado com 4,3 bilhões do 2T 2019, é um crescimento de 29,3%. E aqui no final, o lucro líquido então ajustado ficou em menos 62,2 milhões, ante a um lucro líquido de 85,2 do segundo trimestre de 2019. Muito bem já explicado, esse lucro negativo de menos 62 milhões, ele foi basicamente devido ao coronavírus que fez com que fechassem as lojas físicas. O crescimento então aqui das lojas, a gente pode ver. No 2T, o crescimento das lojas físicas ele foi menos 50% comparado com o segundo trimestre de 2019. O crescimento nas vendas totais das lojas físicas, eles também recuaram 45% e agora vem a parte do e-commerce. A parte do 1P ela cresceu 171,5%, a parte total do e-commerce ela cresceu 181,9%. A participação do e-commerce total nas vendas foi de 78,5%. Na quantidade de lojas ao final do período, então, no segundo trimestre de 2020, o Magalu está com 1.157 lojas, é um crescimento de 170 lojas comparado com o segundo trimestre de 2020. Então, é uma variação aí de 170 lojas a mais se comparado com o período anterior. Aqui a gente tem uma visão melhor das lojas. Então, o Magalu ele terminou o segundo trimestre de 2020 com 1.157 lojas, sendo que são 910 das convencionais, 195 virtuais, 51 quiosques, que é uma parceria que ele tem com as lojas Marisa. Então aqui vocês podem ver que desde o segundo trimestre de 2019, ela vem crescendo as suas lojas, vem sempre avançando no mercado. O crescimento das vendas totais, a gente pode ver que houve a queda nas lojas físicas, mas a parte de e-commerce, tanto a de 1P quanto a com 3P, ela cresceu de forma exponencial nesse segundo trimestre de 2020, por conta justamente da pandemia. Fechou loja física, o pessoal passou a migrar para as compras online do e-commerce. A receita bruta da companhia, nessa parte de revenda de mercadoria, ela foi de 6,4 bilhões no segundo trimestre, é uma variação de 31% a mais. E a receita bruta no varejo, na prestação de serviço, ela foi de 324 milhões, é 24,9% a mais. Então a receita bruta total ficou em 6,8 bilhões de reais, é um crescimento de 31,2%. Então, para você que é sócio da companhia ou deseja ser sócio da companhia, essas coisas são importantes entender. Entender o que a empresa faz e quais são os valores que ela está retornando ao longo do tempo. E não simplesmente olhar para um prejuízo de um trimestre e achar que a empresa não é viável de ser sócio. Mas a decisão final cabe a você, se vale a pena ou não ser sócio da empresa. Avançando aqui na receita
líquida, então ela ficou com 5,5 bilhões de reais, é um crescimento de 29,3% se comparado com o segundo trimestre do ano anterior. No semestre, então, ela teve 10,8 bilhões de reais de receita líquida, é um crescimento de 25,1% comparado com o semestre de 2019. O lucro bruto da companhia, ele foi de 1,4 bilhões de reais, é um crescimento de 3,5% comparado com o segundo trimestre do ano anterior, e no semestre ele foi de 2,8 bilhões de reais, é 15,4% superior ao primeiro semestre de 2019. Aqui no EBITDA, então, nós podemos ver que ele saiu de 8,8% no segundo trimestre para 2,6% nesse segundo trimestre de 2020. Então, ele foi bem impactado devido ao fechamento das lojas físicas. O que ajudou ele foi o e-commerce, incluindo o marketplace, que deu uma força para ele não ser tão baixo. Então, o EBITDA ajustado ele atingiu 147,2 milhões no segundo trimestre de 2020. Investimentos, o Magalu ele investiu 69,5 milhões, incluindo abertura de novas lojas, investimentos em tecnologia e logística, sendo que algumas lojas que seriam inauguradas em Brasília e a parte dos quiosques, que é a parceria com as lojas Marisa, eles foram postergados para o terceiro trimestre de 2020. Então vocês já podem esperar que no terceiro trimestre terá mais lojas funcionando, caso não ocorra um agravamento da pandemia, e aí o poder de venda do Magalu ele pode aumentar mais ainda. Aqui na estrutura de capital, então o endividamento bruto ele é de 501 milhões de reais, caixa e aplicações financeiras 1,9 bilhão de reais, que deixa um caixa líquido de 1,4 bilhões. Contas a receber cartões de crédito são 3,6 bilhões de reais, que dá um caixa líquido ajustado de 5 bilhões de reais. Então, caixa, aplicações e cartão de crédito deixa a companhia com 5,5 bilhões de reais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o que a companhia faz, como que ela gera seus valores, como que foram seus valores nesse trimestre. Se inscreve, deixa o like e bons investimentos.